texto que eu quero compartilhar com você hoje está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10. É só um verso que vai introduzir um pouco essa série sobre identidade, vai introduzir o que eu vou falar. Estou vendo o pastor Jean, aí tanta gente aí querida que está participando da live também. Não deixa de compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas também. Mas Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo fala um pouco sobre a nossa identidade. Aliás, o livro de Efésios todo, e eu vou ser ousado para falar que um dos temas mais recorrentes na palavra de Deus é o tema sobre identidade, porque a Bíblia nos fala tanto sobre identidade, porque é importante que nós saibamos a nossa identidade. Deus quer que você saiba o que você é, Deus quer que você saiba o que você foi criado para ser. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus diz assim: porque nós somos criação de Deus, criadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras que foi planejada para nós ou planejadas para nós antes mesmo de nós nascermos. Mas eu quero frisar essa primeira parte do verso, porque nós somos criação de Deus, criadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Eu e você fomos criados por Deus e criados com um propósito. Deus colocou em cada um de nós uma identidade. O que é identidade? Aquilo que difere você de outras pessoas, aquilo que difere você de outros seres criados. A cada um de nós foi dada uma única identidade. Você é único, Deus criou você de maneira única. Não precisa ser espiritual para concluir isso, a ciência comprova. Não existe ninguém no mundo igual ao outro. Todos nós temos uma impressão digital única, que não é semelhante a outra pessoa que vive na terra nesse momento ou que outra pessoa viveu na história. Olha como o nosso Deus é criativo. Você é único, sem igual. A carga genética, a combinação genética que você carrega, ela é única, ela é sem igual. Você tem uma identidade única. É muito importante que você saiba a sua identidade. Ó, a palavra de Deus fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então você traz algo de Deus para o mundo que ninguém mais no universo traz. Não existe ninguém no mundo hoje igual ao outro. Nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. A genética é diferenciada, o fenótipo, o exterior também é diferenciado, porque todos nós somos criados de maneira única. Se Deus usou uma forma para te criar, Ele quebrou essa forma depois que Ele te criou. Porque não existe ninguém no mundo igual a você, não existiu ninguém na história igual a você, todos nós somos únicos, a todos nós foi dada uma identidade única. A Bíblia nos fala muito sobre essa identidade, sobre aquilo que somos em Cristo Jesus. O livro de Efésios, se você puder ler, uma leitura rápida, só alguns capítulos, Paulo fala muito sobre esse tema, identidade. É importante que você saiba a sua identidade. A sua identidade não é definida por aquilo que você vê. É interessante que o ser humano, Deus não nos programou para que nós possamos nos ver. Aliás, nós só conseguimos nos ver através aí de um recurso que é extra a nós, um espelho, uma câmera ou alguma coisa do tipo. Mas os seus olhos foram posicionados, naturalmente falando, de uma maneira que você consegue enxergar o seu ambiente, você consegue enxergar quem está na sua frente, você consegue enxergar o ambiente que você está, você consegue enxergar uma paisagem, mas você não consegue se enxergar, porque os seus olhos não foram posicionados a uma maneira que você conseguisse se enxergar, ou para que você se enxergasse. Mas foi feito para que você, ou foram feitos para que você enxergasse outras coisas. Isso aqui já nos prega uma mensagem, porque você jamais é definido por aquilo que você vê, você jamais é definido por aquilo que você consegue enxergar. Você não é definido por aquilo que você vê no espelho, você não foi programado para isso.
O ser humano, ele foi programado para ter a visão de si que ele conseguir imaginar, ou a visão de si, ele foi programado para ter a autoimagem das informações que ele recebe. Você vê que lá o escritor de Provérbios, ele fala: como imagina a sua alma, assim você o é. Porque a sua imagem é para ser definido não por aquilo que você vê. Sim, o seu presente não define quem você é. A sua presente situação não te define. Você pode estar passando uma dificuldade, mas essa dificuldade não define quem você é. Os seus problemas não definem quem você é. Deus te criou dessa forma, para que você não fosse definido, ou para que você não concluísse que você é aquilo que você vê. Pelo contrário, o ser humano foi programado de uma forma para que ele pudesse se ver a partir da sua imaginação, a partir daquilo que ele conseguir imaginar. E é através disso que entra a fé, que nós recebemos as informações de Deus sobre aquilo que Ele define que nós somos, para que nós possamos acreditar naquilo que Ele define que nós somos, daquilo que Ele nos criou para ser. Você sabe quando o ser humano começou a se ver de uma maneira errada? Você sabe quando o ser humano começou a se ver de uma maneira negativa? Lembra lá em Adão e Eva, quando eles erraram? A partir dali eles perceberam que tinha algo errado neles. Eles perceberam. E eles se cobriram porque acharam que estavam nus, que achavam que tinha algo errado. E Deus chega lá neles, e Deus procura por eles. E percebe ali que eles estavam diferentes. E Deus diz para Adão e para Eva, e diz assim: quem foi que te disse que tinha algo errado em vocês? Quem foi que falou que vocês estavam nus? Aí que o inimigo entra na história e bombardeia a sua mente com coisas negativas, com coisas que você não é, para que você possa pensar que você é algo diferente daquilo que Deus te criou para ser. Como eu falei, a palavra fala que como nós imaginamos a nossa alma, como nós nos vemos, assim nós somos. Em outras palavras, nós agimos como nós imaginamos que somos. Nós agimos de acordo com a nossa autoimagem. Por exemplo, se você se vê como um perdedor, você vai agir como um perdedor. Ora, se você entrar numa batalha como perdedor, você vai sair dela derrotado. Se você se vê como um trapo, você vai agir como um trapo. Se você se vê como um pecador, como um mentiroso, como um adúltero, você vai agir como tal. Por isso que é importante que você conserte a sua imagem de você mesmo. Por isso que é importante que você saiba qual é a sua identidade. Por isso que é importante que você saiba o que você é, para que você possa agir como tal. Para que você possa agir como Deus te criou para ser. Por isso que é importante que você saiba que você não é um bastardo, você é um filho amado. Que você não é um derrotado, mas você é mais que vencedor, para que você não possa agir como um bastardo, para que você não possa agir como um derrotado, mas você possa agir como um filho amado, como um mais que vencedor, em nome de Jesus. E durante essa semana eu vou falar um pouco sobre identidade, eu vou falar um pouco sobre aquilo que você é. Se você tem alguma dúvida, eu creio que Deus vai me usar para falar com você nessa semana, em nome de Jesus, para que você pare de tentar ser o que você não é. Tem muita gente que passa uma vida inteira aqui na terra, muito cristão, muita gente que é gente de caráter, muita gente boa, passa uma vida inteira tentando ser algo que Deus não criou para ser. Passa uma vida inteira perdendo tempo, energia e não vivendo tudo aquilo que Deus nos criaram para ser. Por isso que é importante que você saiba o que você é. Eu vou começar a falar com você, falar sobre isso hoje, depois amanhã, até sexta-feira. Não perca, que eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Eu quero começar a dar uma introdução hoje, mas a primeira lição do dia é a seguinte:
Você é criação de Deus. Foi por isso que eu li esse verso, porque nós somos criação de Deus. Paulo, ele usa essa expressão, criadas em Cristo Jesus para fazer algo, criadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, criadas em Cristo Jesus com um propósito. Você foi criado por Deus. Essa simples expressão nos ensina muita coisa. Essa simples expressão é libertadora, é uma verdade libertadora. Eu sei que nós ali no nosso evangeliquez somos acostumados a falar isso, que fomos criados por Deus, que somos criação de Deus, mas é importante que não só você escute a superfície, mas você aprofunde em toda essa verdade que Deus está nos ensinando através de uma afirmação como essa. Ora, eu e você fomos criados por Deus. Eu sou um apaixonado em tecnologia, eu amo os produtos aí tecnológicos, de estudar sobre eles, de desfrutar deles quando eu posso. Por exemplo, eu gosto muito dos produtos da Apple, eu já estudei, já li sobre como o pessoal desenvolveu tudo aquilo, sobre como o pessoal, os processos aí que tem que passar para que tudo aquilo seja criado, desde ali do iPod antigamente, como os iPhones, os computadores. Tudo isso veio aí de uma mente humana que criou processos, que coordenou uma equipe para fazer. Lembra lá do Steve Jobs e todos os seus sucessores? Ora, se um ser humano pode criar algo que deixa a gente aí tão apaixonado para desfrutar daquelas tecnologias, quanto mais Deus. Eu e você somos criação de Deus. Se o ser humano é inteligente o suficiente para criar algo tão bacana, para levar o homem à lua, para levar o homem para o espaço, todos esses avanços tecnológicos, você já imaginou o que o nosso Deus é poderoso para fazer? Você já imaginou o que Deus fez em você? Somos criação de Deus. Deus, ele jamais errou. Deus, ele não erra. Em outras palavras, Deus não errou quando criou você. Você não é fruto de um erro. Deus não é igual ao homem, que ele faz ali uma grande realização, mas a maioria das suas realizações são medianas ou são aí sem valor, de segunda linha. Não, tudo que Deus faz tem muitíssimo valor. Tudo que Deus faz é de primeiríssima linha, inclusive você. Você foi feito com muitíssimo valor, de tal maneira que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar. Você foi feito de altíssima qualidade, de primeiríssima linha, porque você é criação de Deus. Nada que Deus faz é de segunda linha. Você não é de segunda linha, você é de primeiríssima linha. Deus não comete nenhum erro, Deus não faz nenhuma porcaria, você não é nenhuma porcaria, você é de primeiríssima linha, você é o melhor de Deus aqui na terra. Eu escolhi esse texto, Efésios 2:10, de propósito, porque essa palavra que Paulo usa para nos descrever uma criação, ou para descrever aquilo que somos, quando ele fala, nós somos criação de Deus, essa palavra criação, no grego, no original, é uma palavra muito especial, é a palavra poêmia, ou poemia. Essa palavra poêmia não era usada para descrever tudo que foi criado, ou tudo que pôde ser desenvolvido, não, essa palavra poêmia, ela tem um contexto de arte. Ela significa ali uma grande arte ou uma obra de arte. A palavra poema que nós temos nos dias de hoje, ela vem aí dessa palavra no original aí antigamente. Ou seja, quando Deus nos criou, quando Deus te criou, Ele planejou fazer uma grande obra. Ele planejou fazer uma obra de arte que diferencia dos outros seres criados. Sim, o ser humano foi criado de uma maneira diferente do que todos os outros seres criados, do que todas as outras criações. Ora, e tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é pleno. A criação, a terra é maravilhosa, os céus proclamam a glória do Senhor. Tem muita coisa boa aí para que nós possamos apreciar e glorificar a Deus.
Só que Deus escolheu fazer o ser humano de uma maneira diferente. Deus escolheu fazer você de uma maneira diferente. Essa expressão não é dada para nenhum outro ser criado a não ser você, a não ser o ser humano. Deus, quando nos criou, Ele quis fazer uma grande obra, Ele quis fazer uma obra de arte. Deus considera você uma obra de arte. Interessante, todo artista, quando vai pintar um quadro, quando vai fazer algo, ele se inspira em algo para o fazer. Por exemplo, um artista, um pintor, quando vai pintar uma paisagem, provavelmente ele leva a sua tela, ele leva aquele tripé lá e visualiza a paisagem para se inspirar na paisagem, para que ele possa desenvolver a sua arte. Deus, quando Ele foi nos criar, Deus, quando foi te criar, sabe em quem Ele se inspirou? Ele queria se inspirar naquilo que havia de melhor no universo. Quando Deus foi te criar, sabe no que Ele se inspirou? Ele se inspirou nele mesmo. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus se inspirou nele mesmo para te criar. Você é criação de Deus, você é uma obra de arte de Deus aqui na terra. Para de se desvalorizar, para de desvalorizar o que Deus fez. Isso não é orgulho não, isso é glorificar a Deus. Quando Deus te criou, todo artista, por exemplo, o arquiteto, quando ele vai fazer o seu projeto, ele não faz ali no impulso. Ele não faz ali num sentimento momentâneo. Um bom arquiteto humano, quando ele vai fazer algo, ele faz o seu projeto, ele faz o seu planejamento. Ele tem que fazer um projeto meticuloso, ele tem que cuidadosamente projetar aquilo que irá ser criado. Da mesma forma, quando Deus foi te criar, Ele fez um plano, Ele fez um projeto. Você não foi aí um sentimento momentâneo, você não foi aí algo que aconteceu de repente. Deus cuidadosamente projetou a sua criação, Deus cuidadosamente projetou a sua vida. De fato, a Bíblia fala que os seus dias foram contados. Você é criação de Deus, isso é para alegrar o seu coração, isso é para levantar a sua fé. Como Deus cuidadosamente te criou, Ele traçou um plano para a tua vida, Ele traçou um projeto para você. Você é criação de Deus, você é uma obra de arte de Deus aqui na terra, você é o melhor de Deus aqui na terra. Quando Deus ele fez esse plano, Ele definiu o que constituiria você: a sua carga genética, a sua personalidade, as suas qualidades, os seus dons, as suas imperfeições, aquilo que eu costumo dizer, o pacote completo que constitui você, foi cuidadosamente projetado pelo Senhor e foi colocado em você com um propósito. Deus colocou tudo isso em você com um propósito, para que você pudesse viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Tudo em você foi colocado em você com um propósito, até a sua personalidade, até a sua tendência para engordar, até a sua tendência para não engordar. Tudo em você foi colocado em você com um propósito. O ser humano tem a tendência aí de sempre se desvalorizar, de olhar o lado negativo nas coisas. Tem gente que pensa: poxa, não, essa personalidade minha é tão difícil, me dá tanto trabalho. Às vezes eu tenho a tendência de falar o que eu não devia falar, eu tenho essa tendência para engordar, eu tenho aí essa tendência de falar muito ou de falar pouco. E o ser humano tem a tendência de se desvalorizar e supervalorizar o outro. Não, o outro lá é tão comedido, o outro tem esse talento, o outro é assim, assado. Não, meu irmão, para de entrar no jogo do inimigo. Tudo em você foi colocado com um propósito. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Você não é um acidente, você foi cuidadosamente projetado pelo grande arquiteto, pelo maior arquiteto de todos, pelo Deus Todo-Poderoso. E Ele colocou tudo isso em você com um propósito.
Você tem tudo o que você precisa para correr o propósito que Deus tem para a tua vida, para correr a carreira que Deus tem para você. Quando você diminui aquilo que você é, você diminui aquilo que Deus fez. Você está tirando glória de Deus. Não, valorize o que Deus colocou em você. Até as suas imperfeições, ou aquilo que você considera imperfeição, foi colocado em você com um propósito. Eu costumo falar isso, presta atenção que isso é uma lição também. Imperfeição, defeito, é qualidade mal usada. Ou imperfeições, as suas imperfeições são qualidades mal usadas, ou até qualidades abusadas, usadas excessivamente. Por exemplo, tem algumas pessoas que são mais expansivas, falam muito, são extrovertidas. Elas falam, elas não pensam muito para falar, elas falam pensando. Talvez você conhece alguém assim. Isso pode ser uma qualidade. Talvez você sempre viu isso como algo negativo, mas isso pode ser uma baita qualidade. Por exemplo, em situações de estresse, em situações de emergência, você não pode ser aquela pessoa que vai pensar muito antes de agir. Você tem que fazer pensando. Você tem que dar uma resposta rápida, uma solução rápida. Quem tem essa personalidade, para essas situações, ele vai ter mais facilidade de alcançar um resultado positivo. Mas tem outras situações que é melhor você pensar mais para fazer. Ou melhor, é melhor você pensar mais antes de fazer. Para esses tipos de situação, talvez aquela qualidade possa ser uma imperfeição, que você vai ter que se esforçar para pensar mais antes de fazer, ou para se conter. O outro lado, aquelas pessoas que são mais introvertidas, que tem mais facilidade em situações de planejamento, que você tem mais tempo para pensar. Em situações de emergência, em situações que ele tem que responder mais rápido, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter que se esforçar mais para trazer um resultado. Em outras palavras, as suas imperfeições provavelmente são qualidades mal usadas. Ou qualidades usadas da maneira errada ou no lugar errado. Para de olhar tudo que você é aí como imperfeição. Para de olhar todas as qualidades que Deus colocou aí em você como imperfeições. Pelo contrário, em nome de Jesus, valorize aquilo que Deus colocou em você. Deus cuidadosamente projetou a sua vida, até o que você considera imperfeição. Deus cuidadosamente projetou a sua vida, todo o pacote que constitui você. Você é o melhor de Deus aqui na terra. Deus projetou você para fazer boas obras. Em outras palavras, Deus projetou você para cumprir o seu propósito. Ele colocou tudo o que você precisa. É interessante que quando Deus vem a Gideão, ele estava cheio de dúvidas lá, e uma das expressões que o anjo do Senhor fala para Gideão, para mim ilustra o que eu estou falando aqui. Ele diz assim para Gideão estava falando, eu sou o menor, a minha família é a menor da menor. O anjo diz assim, vai na força que você tem, vai na força que você já tem. Deus não deixa você enfrentar nada despreparado. Antes de você enfrentar, Ele te capacita para que você possa enfrentar. Da mesma forma, Deus não deixou você entrar aqui na terra, entrar nesse mundo despreparado. Na tua criação, Ele colocou tudo que você precisava para viver os sonhos que Ele tem para a tua vida, para viver o projeto que Ele tem para você. Ele te revestiu de dons, de talentos, de qualidades, até das suas imperfeições, para que você vivesse tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, em o nome de Jesus.